Nos Estados Unidos, houve uma manifestação do setor aéreo, as autoridades preocupadas com o fato de que o 5G, a operação do 5G, as antenas do 5G nas proximidades de aeroportos, pudesse afetar o cotidiano do setor aéreo. Poderia fazer com que houvesse interferências e isso pudesse causar acidentes, eventualmente prejudicar a operação. E a gente sabe que o setor aéreo funciona como um reloginho. Toda a operação é uma engrenagem muito bem desenrolada para fazer com que as coisas funcionem. Ninguém quer colocar dezenas de pessoas dentro de uma aeronave em risco e muito menos aqueles que estão no solo. E aí essa manifestação foi prontamente atendida, então depois de um pedido das companhias aéreas, as operadoras aceitaram e vão atrasar a ativação do 5G nas proximidades de alguns aeroportos nos Estados Unidos. E essa é uma situação interessante. A notícia, aqui a gente vai observar ela sob dois aspectos. O primeiro é, será que de fato o 5G pode representar todo esse risco? E para nós aqui no Brasil a pergunta é, será que esse risco existe mesmo? Para nós que estamos aqui no Brasil, o 5G está em vias de ser implementado por aqui. A gente foi atrás de uma resposta e quem traz essa resposta é o professor Rafael da Silva Santos, ele é coordenador do curso de Redes de Computadores e Defesa Cibernética da FIAP. Vamos ver o que o professor diz a respeito dessa interferência. E aí, o 5G pode atrapalhar mesmo a operação nos aeroportos? Alguns equipamentos de aeronaves funcionam em frequências que também são utilizadas em operação do 5G nos Estados Unidos. Portanto, surgiu a teoria que alguns altímetros de aviões em específico pudessem ter interferência desses equipamentos, o que, por exemplo, poderia atrapalhar um pouso de uma aeronave. Com isso, a FAA ligou um sinal de alerta para serem feitos estudos adicionais para entender melhor essa situação. A priori, o 5G não deve causar nenhuma interferência, pois a maioria das aeronaves modernas tem malhas de proteção. Portanto, a probabilidade é muito baixa. Outro ponto para essa preocupação é mais focada nos Estados Unidos, por conta dos lotes de frequências que eles utilizam. Aqui no Brasil, em especial, ainda não temos frequências a serem utilizadas no 5G. Creio que em alguns meses teremos mais informações sobre os estudos da FAA e novidades. As companhias aéreas foram bem duras, inclusive, nos posicionamentos que foram feitos. Isso porque, sob certa perspectiva, se não me engano foi até o CEO da Emirates que disse isso, é uma irresponsabilidade você não fazer essa comunicação e não alertar para essa questão. Logo, as autoridades falharam nesse processo. E aí, por isso que prontamente as operadoras recuaram e disseram, opa, peraí, por mais que o risco seja mínimo, o professor nos explica isso tecnicamente, por mais que esse risco seja mínimo, vamos averiguar e vamos tentar encontrar uma outra maneira de fazer com que isso funcione. E a gente tem que entender que em cada país, em cada região, a operação do 5G se dá em uma frequência, em um tipo de modelo, há questões técnicas, parâmetros técnicos diferentes para tudo isso. Aqui no Brasil, por exemplo, essa interferência se deu com as parabólicas. Você que está assistindo ao canal Jovem Pan News pela parabólica, sabe que tem todo um processo técnico para o apontamento da antena, há uma série de questões envolvidas nessa operação e a frequência utilizada pelo 5G aqui no Brasil pode interferir nas parabólicas. Daí que vários estudos foram feitos, algumas alternativas foram colocadas, e esse foi um dos entraves, um dos fatores, para além da questão política, é claro, que fez com que o 5G tivesse dificuldades por aqui. De pronto, o que temos? Temos a resolução parcial dessa questão aqui no Brasil, não temos ainda um debate sobre essa questão envolvendo os aeroportos, mas muito provavelmente nós vamos ter essa questão também discutida por aqui para saber se a frequência impede, e aí em um nível técnico mais aprofundado. Mas o grande ponto é que já estávamos atrasados com o 5G. Nos Estados Unidos, há também regiões que ainda não têm essa cobertura. A Ásia tem uma presença mais efetiva, uma cobertura maior nesse momento. Agora, a gente precisa entender como é que isso vai caminhar por aqui. Nessa semana, e essa é uma informação muito importante, a Anatel homologou novos aparelhos, novos modelos de aparelhos compatíveis com o 5G, o que significa que o mercado está se posicionando, o mercado está se organizando para atender a demanda que virá. A pergunta é a seguinte, André Miceli, como é que o mercado está se organizando para receber isso? A gente sabe desses entraves. Quais os setores aí na tua avaliação que estão com essa expectativa mais alta?
Pois é, Aros, a expectativa é alta no setor automobilístico, no setor de telemedicina, no setor de ensino à distância. Há uma expectativa muito alta por parte da sociedade em geral, que vai consumir conteúdo com uma experiência muito melhor também. Essa questão não é um pormenor, evidentemente, porque é muito sério, os desdobramentos podem ser muito sérios dos acidentes e os problemas que podem causar. É uma pena que isso esteja sendo visto tão tarde e que a discussão atrase em cadeia, porque é inevitável que os testes se reflitam na paralisação e na rediscussão em todos os lugares onde o 5G ainda não foi implantado, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Se a gente isolar essas duas discussões, olhar para os Estados Unidos, há provavelmente um excesso de zelo, mas, dadas as circunstâncias, esse excesso de zelo precisa acontecer. Eu não sei se é exatamente uma irresponsabilidade, que foi o termo usado pelo CEO da Emirates. O governo dos Estados Unidos ele se coloca dizendo que são coisas diferentes, que os altímetros não vão ser afetados, porque os aviões eles têm camadas de proteção, conforme o professor colocou, da mesma maneira que os celulares, em tese, afetariam, os celulares ligados nos aviões. No início, a gente ficava muito ansioso para desligar os celulares e depois, aos poucos, os aviões se prepararam para receber celulares ligados, e hoje em dia a gente viaja, inclusive conectado à internet ligada no próprio avião. Então, aos poucos, a engenharia dos aviões se adaptou para que essa interferência não acontecesse. Dificilmente isso vai acontecer lá, e mais dificilmente ainda vai acontecer aqui no Brasil, porque, como você bem disse, a gente já tem uma onda e uma frequência diferente para operar aqui no Brasil. Aqui a gente teve essa questão com as parabólicas, e isso já atrasou a nossa implantação. O fato é que todo dia que a gente não tem 5G implantado no Brasil, a gente tem um custo de oportunidade. A gente tem negócios que não são fechados, e o Brasil inteiro perde, a sociedade inteira perde por essa demora que é inexplicável. A gente tem um mundo de oportunidades que deixa de aproveitar, e impostos que não são recolhidos, e benefícios para a sociedade que não são aproveitados por toda essa demora, Aros. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil, em especial, nos grandes centros, a gente está falando sobre a melhoria da condição de acesso para aqueles que já estão conectados à rede, que vão fazer o upgrade para o 5G. Então, você tem mais velocidade, você vai ter benefícios como a questão da latência, que é o tempo de resposta para quando você faz um acesso e etc. Então, no uso regular, a velocidade é o grande diferencial. Agora, quando a gente pensa na ampliação disso, ou seja, no 5G chegando principalmente na indústria e no agronegócio, a revolução é total. Recentemente, a nossa colunista de agronegócio aqui, a Kellen Severo, trouxe um detalhamento sobre automação, sobre algumas perspectivas para o campo, sob a ótica da adoção de algumas tecnologias, e o 5G se conecta diretamente com esse tópico. A gente está falando sobre um aumento da utilização do maquinário automatizado, do uso de sensores no campo, os drones, e tudo isso com um custo de infraestrutura menor do que existe hoje para o produtor rural. Ou seja, a gente tem um aumento da eficiência, aumento dos ganhos com a produtividade e com a receita, e uma diminuição da necessidade de uma infraestrutura que hoje é cara, porque ela precisa ser toda desenvolvida ali localmente. O 5G vai ter de ser desenvolvido, claro, em cada uma dessas unidades, mas com um custo diferente. É mais simples de ser feito. O mesmo para a indústria, com a automação e tudo que a gente já conhece. Então, a grande expectativa é essa. O ministro Fábio Faria, a ministra Tereza,
tem feito uma série de viagens e ido a diversas regiões com agendas em conjunto para justamente tratar desse tema com cooperativas, com associações de produtores. O campo será o grande beneficiado disso tudo aqui no Brasil. A população, de maneira geral, evidentemente, e por isso as capitais começam, porque tem mais condição para poder receber essa infraestrutura, mas você que está aí em regiões cuja predominância é do agronegócio, saiba que a condição melhorará consideravelmente. E isso é muito importante. Agora, todo o aparato técnico precisa ser acompanhado, a gente não pode ignorar. O caso específico dos Estados Unidos chama atenção também a fala de um executivo da AT&T, que é uma das operadoras junto com a Verizon, que está adiando esse processo. Ele diz o seguinte: olha, em 40 países a implementação aconteceu sem que houvesse problemas com os aeroportos. Justamente nos Estados Unidos nós vamos ter esse tipo de problema. Ainda faz uma zombaria, faz uma ironia com essa história. E aí chama, evidentemente, a atenção. É algo que não precisava acontecer. Mas fica claro, então, para você de que o risco aqui no Brasil é mínimo, quase zero, de que isso efetivamente aconteça.